O que há de novo na versão 10.6? Uma vez implementado nossos processos, os usuários finais executarão as suas tarefas usando a aplicação desenhada. Os usuários desenvolverão as suas tarefas inserindo informações valiosas para a organização, tanto para o acompanhamento como para a análise da operação. Uma pergunta-chave é como encontrar e analisar essas informações. Visage oferece a possibilidade de desenhar consultas que lhe permitem pesquisar a informação exigida pelos usuários de acordo com diferentes critérios de negócio. Nessa nova versão, essas consultas foram melhoradas e agora possuem um novo designer para criá-las. Neste vídeo, veremos como usar consultas desde o portal de trabalho e como criá-las usando os novos recursos da versão 10.6. No portal de trabalho, Visage permite que você pesquise por casos usando a pesquisa rápida. Apenas digitando o número da criação, poderemos encontrar um caso particular de interesse. No entanto, o número de criação do caso é o único critério de pesquisa. Portanto, Visage oferece outras pesquisas ou consultas mais poderosas, nas quais podemos incluir diferentes critérios de negócio. No menu Consultas, podemos acessar a diferentes consultas desenhadas. Essas consultas estão divididas em duas categorias: aplicação e entidade. As consultas de aplicação realizam pesquisas que retornam casos, por exemplo, uma pesquisa sobre os casos do processo de queixas e reclamações, enquanto que as consultas de entidade retornam registros de entidades privadas. Por exemplo, uma consulta sobre a entidade clientes retornará clientes, independentemente do processo em que essa informação foi capturada. Vamos considerar uma consulta do processo de queixas e reclamações. A partir daqui, você pode realizar uma pesquisa por casos que atendam aos critérios de negócio em particular. Por exemplo, esta pesquisa tem critérios de negócios, tais como o tipo de solicitação, entre outros. Com base neste critério, se pode realizar a pesquisa, a qual retornará todos os casos que atendem a esse critério. O resultado da pesquisa terá por padrão estas colunas. Se os critérios de pesquisa são selecionados, eles são incluídos nos resultados. Um novo recurso, Marcar Tudo, permite selecionar todos os critérios de pesquisa como parte dos resultados. Podemos salvar e compartilhar esta consulta, dando-lhe um nome e selecionando os usuários ou grupos que vão ver essa consulta em particular no portal de trabalho. Agora vamos ver como construir essas consultas usando o novo designer. Para construí-las desde Visage Studio, devemos ir para a exibição de módulos. Se há uma consulta de aplicação, deve selecionar a aplicação correspondente à qual pertencem os processos consultados. Use a opção Consulta e crie uma nova consulta clicando com o botão direito. Imediatamente se abrirá um designer, no qual você pode desenhar a interface da consulta. Na guia de dados, podemos ter acesso aos dados dessa aplicação, os quais nos dão acesso para incluir critérios de pesquisa de negócio. Por exemplo, o tipo de solicitação e data de vencimento. Os controles em um formulário de consulta têm algumas propriedades particulares. Por exemplo, a classificação da consulta, que pode estabelecer tipos de consulta. Outra é selecionado por padrão, o que significa que, por padrão, este critério estará selecionado para aparecer nos resultados de pesquisa. Na guia de controles estão listados os controles suportados em consultas e os recipientes. Por último, temos os layouts, que permitem dividir o espaço em várias colunas para melhor distribuição dos campos dentro da consulta. Vamos incluir um layout 50-50 e incluímos diferentes critérios de pesquisa. Adicionalmente, contamos com outros critérios relacionados com a aplicação, o processo, tarefas, casos e usuários. Informação que não faz parte do modelo de dados do negócio. Por exemplo, se queremos apenas consultar os casos desse processo em particular, deveremos incluir o critério Processo, selecionar o processo como padrão e configurá-lo como somente leitura. Assim, a pesquisa retornará apenas os casos que pertencem a este processo. A opção Casos, por exemplo, tem o número do caso, criador do caso e o estado do caso. Nos usuários, temos o criador do caso, o usuário atual, o usuário anterior.
Além disso, podemos incluir informações relacionadas com as coleções como critérios de pesquisa em uma consulta. Para incluir, aumente a coleção correspondente, neste exemplo, chamadas, e arraste os atributos. Um cliente em uma reclamação pode ter várias chamadas registradas. Podemos pesquisar todos os casos que tenham determinado tipo de telefone utilizado nessas chamadas. Esses controles não podem ser parte dos resultados de pesquisa, porque uma coleção envolve muitos registros por cada caso. Estes somente filtram os resultados da pesquisa. Nas propriedades da consulta, podemos configurar seu nome, se a pesquisa é sobre todos os casos dos usuários ou somente os casos atribuídos ao usuário autenticado. Se é uma consulta agrupada ou reutilizável, significa que fará parte de outra consulta e, portanto, não aparecerá no portal de trabalho sob a opção de consulta. Finalmente, temos a propriedade Implantar com, que permite selecionar o processo associado a esta consulta. Quando esses processos são implantados, estas consultas serão atualizadas no ambiente de produção. Devemos clicar em Salvar para completar a consulta de aplicação. O desenho de uma consulta de entidade é muito similar. Por exemplo, vamos rever a consulta sobre a entidade cliente. Para isso, é preciso localizar a entidade cliente e selecionar a opção Consulta. Observe que as consultas de entidade não incluem propriedades do caso, porque estamos consultando todos os registros da entidade sem importar o caso em que eles estão associados. Continue aprendendo sobre consultas na nossa seção Helps.